E aí galera, aqui quem fala é o Bundor Pedro e hoje finalmente estamos no último episódio da série de 20 anos de Ben 10. Obviamente falando da primeira série de todas que está completando 20 anos hoje, pleno dia 27 de dezembro. Obviamente é o clássico. E é claro que por se tratar da primeira série da franquia e no processo a mais importante de todas, eu não vim aqui sozinho. Hoje eu tô aqui com a participação especial dele, o grande youtuber de Ben 10, Daniel Leite. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Budê Pedro, né? Tô fazendo uma participação aqui no canal dele. Ele me chamou pra fazer esse vídeo, né, de análise em relação ao clássico, né, os anos do clássico. Uma honra, né, ele ter me chamado aqui. Pra quem não sabe, eu trabalho, né, no canal dele, eu edito os vídeos. Então vamos aqui pra ajudar ele, né, falar algumas partes aqui sobre o Ben 10 clássico. Lembrando de também se inscreverem lá no meu canal, né? Acredito que o DP vai deixar o link aí na descrição. O meu canal, acredito que a maioria aqui conhece, né? Também fala de Ben 10 há mais de 9 anos, né? E tô aí querendo bater a meta de 300 mil inscritos, então você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita para se inscrever lá, beleza? Então vamos lá. Pré-produção. Por se tratar de literalmente a série que deu início a essa franquia, o clássico era muito diferente de sua pré-produção comparado ao resultado final. Por exemplo, lá em 2002, quando a ideia foi dada pela Cartoon Network, né, para fazer esse desenho de um moleque de 10 anos que vira heróis, a ideia nem sequer era pro Ben virar alienígenas, mas sim 10 heróis humanos, na qual, como Duncan Royal descreve, era para ele usar o Omnitrix, que na época se chamava Megawatt, para trocar de lugar com versões dele mesmo do multiverso. Basicamente, o Omnitrix funcionava como um portal multidimensional que transportava versões alternativas do Ben para lutarem, onde, né, o Ben trocava de lugar com o seu eu com poderes. Inclusive, a própria ideia do Omnitrix inicialmente era bem diferente. Era para ele não ser um relógio, mas sim um portal que ficava no peito do Ben, que era o que o Duncan fez no começo. Mas depois acabou sendo discutido com a tripulação que a ideia era legal, mas não era muito cabível, e trocaram para o relógio que conhecemos hoje. Quer dizer, não exatamente porque ainda tinha uns modelos diferentões, mas pelo menos era o relógio. Também rolou algumas mudanças dentro dos conceitos durante esse período, como por exemplo, a ideia dos heróis humanos de outros universos acabou sendo descartada e substituída pelos alienígenas, porque um roteirista chamado Greg Johnson deu essa ideia 3 anos depois do começo da produção do desenho, e a equipe acabou vendo essa ideia e achando ela bem melhor. Aí eles aderiram, mas ainda mantiveram umas características bem mais humanas do que alienígenas para os heróis. A gente pode ver nas artes conceituais que os alienígenas eram bem mais humanos do que alienígenas. Mas é claro, tudo veio a mudar quando David Johnson foi colocado na equipe de designs do clássico. Mas acontece que ele teve várias ideias de visuais, designs e conceitos, seguindo tudo que a Melfaction havia estabelecido até aquele ponto da produção, que acabaram sendo aprovadas. Por exemplo, a própria ideia dos aliens monstruosos vem do David Johnson. Em resumo, se não fosse por ele, provavelmente os alienígenas desde o clássico seriam humanoides. Uma pena que depois do clássico eles decidiram aderir um humanoide para tudo. Enfim, o ponto aqui é a pré-produção e Ben 10 seria essa pegada. E é claro também, houve muitas mudanças a respeito da ideia inicial da Melfaction para os personagens para o conceito final. Por exemplo, Kevin na pré-produção era para ele literalmente ser a versão do mal do Ben, em que ele teria seu próprio Omnitrix que continha 11 alienígenas, servindo como uma piada de que ele vai até o 11. E a própria ideia do personagem seria baseado no episódio O Homem de 7 milhões de dólares da série de TV O Homem de 6 milhões de dólares. O Ben nessa época era ruivo e até tinha uma coloração mais puxada pro laranja do que pro verde. A Gwen não era para ser a prima dele, mas sim uma amiga de escola que nem sequer faria parte das férias de verão, o que é estranho porque de acordo com o material promocional ela ia sim fazer parte, e alguns deles inclusive até indicam que ela seria a irmã do Ben. E também, é claro, não podemos esquecer dos alienígenas, que vários deles tiveram seus nomes trocados no resultado final. Por exemplo, o Besta originalmente se chamava Diger, ele parecia uma topeira. O Insectoid se chamava Dragonfly. O Fantasmático continuava se chamando Fantasmático, mas ele parecia um polvo humanoide. O Macizenta ainda se chamava Macizenta, mas ele parece um alienígena clássico de filme. O Chama originalmente se chamava Inferno. O Cipó Selvagem se chamava Plant Guy. Inclusive é até curioso pensar que o Cipó Selvagem era planejado desde o começo. O Aquático se chamava Hazard Jaws e ele parecia bastante um tubarão roxo. O Quatro Braços se chamava Strong Guy e ele ainda era um cara com 4 braços. O Ultra T ainda se chamava Ultra T, mas ele se parecia muito mais
como um alienígena humanoide de força do que realmente um alien que se incrementa em coisas. O XR8 parece até um velocista padrão que a gente veria na Marvel, e sim, ele mantinha o mesmo nome, e inclusive rola uma polêmica a respeito do diamante, porque de acordo com alguns materiais da Cartoon, ele não era para ser um dos 10 originais, era para ele ser um do alienígena novo, o 11º do Omnitrix, o bala de canhão, que era para ser um dos 10 iniciais. Mas o Duncan Royal acabou contrariando isso, dizendo que na realidade o diamante foi pensado desde o começo do clássico e o bala de canhão foi pensado bem depois. Isso é até indicado pelo fato de que existem alguns materiais que dizem que o diamante foi o primeiro alienígena desbloqueado do Omnitrix em vez do Chama. Então rola esse impasse. Mas considerando que o Duncan e esses materiais têm bem mais palavra que a Cartoon, provavelmente a Cartoon só inventou modinha. Houve também algumas outras modificações, muito por parte dos designs do David Johnson, como a Gwen que tinha um cogumelo na camiseta, mas isso acabou sendo trocado por um gato, porque cogumelo supostamente era usado drogas. O símbolo do Omnitrix que antes parecia um spinner, os designs dos aliens que pareciam suas versões de pré-produção, mas com algumas modificações, até chegar no resultado final. Inclusive o meu favorito é o Chama, eu adoro esse negócio dele ter vulcão nos ombros, ainda bem que voltou com o Ben 10.000. E também, é claro, não podemos esquecer do polêmico episódio piloto, porque basicamente a produção, depois de um tempo, acabou finalmente criando um episódio piloto do clássico. E de acordo com imagens vazadas, esse episódio era basicamente o Washington BC, que é o segundo episódio do clássico e tecnicamente o primeiro em ordem de produção. Inclusive recentemente foram até vazadas algumas imagens do Quatro Braços lutando, que mostra que realmente é o mesmo episódio. E por mais que o Duncan até tenha falado que não, essas imagens são falsas, acabou que foi comprovado que sim, essas imagens são reais pelo diretor de artes, o David Johnson. Então rolou sim um episódio piloto, mas nós não tivemos ainda o vídeo completo desse piloto. Nós só tivemos algumas imagens vazadas pelos fãs mesmo. E um aspecto também que foi mudado a respeito da pré-produção é o próprio nome da série, que originalmente se chamava Force 10, que traduzido em português ficaria Força 10, ou Bem Totente, que trazido ficaria bem para décima ou bem para 10. E o resultado acabou sendo Bem 10, e aí que depois de muita produção e desenvolvimento, finalmente, no dia 27 de dezembro de 2005, o primeiro episódio do clássico foi lançado a público, sendo ele Então Eram 10. Análise. O clássico num todo possui 4 temporadas. A primeira sendo o arco do Vilgax, a segunda sendo o arco de vingança do Kevin, a terceira o arco de vingança dos Scare e a quarta o arco do Rei Eterno, que não é a temporada toda, mas ainda é o arco da temporada. O clássico tinha como um grande ponto alto os seus vilões principais, por causa que era só pedrada, né? Tipo assim, primeiro, é claro, né, o Vilgax, né? A maneira como o clássico construiu ele é admirável, porque ele começou, né, sendo um vilão que não lutava, ele apenas mandava, né, os capangas dele atrás do Ben, mas as cenas dele interagindo, né, seja com o Ben ou com os próprios vilões, né, como o Robótica, mostravam o quão imponente ele era. Aí quando chega o grande momento de chegada dele na Terra, ele brilha demais, né? A luta dele contra o Ben é impressionante, também marcante, porque ele foi o primeiro vilão até aquele ponto que o Ben não estava conseguindo vencer. É o primeiro a dar trabalho para ele mesmo. É tanto que nesse episódio e mais pra frente, no episódio de Volta com a Vingança, o Ben não derrotou o Vilgax, foi o Vomax e a Gwen. Traz uma alusão muito boa de que o Vilgax é o ponto que o Ben deve superar, além de um paralelo construído no filme do Segredo do Omnitrix, em que o Ben e o Vilgax veem o Omnitrix como uma arma, mas a maneira como usam torna tudo diferente, porque enquanto o Ben usava para ajudar os outros, o Vilgax queria dominar o universo. O próximo vilão aqui que eu vou falar é o Kevin, né? Um ótimo vilão aqui, ele tem camadas de desenvolvimento por trás, o fato dele só ser vilão por causa da maneira como ele cresceu, né, sendo sempre visto e tratado como uma aberração por todos, incluindo os seus próprios pais, além de ser o primeiro vilão que o Ben viu um potencial de redenção, né, isso é muito bacana. Além do mais, a ideia dele ser o Ben do mal, né, tanto que a ideia original era que ele tivesse também o seu próprio Omnitrix, e o clássico fez isso bem, né? Onde o Kevin faz as coisas sem se importar com as consequências, como fazer um caminhão de passageiros colidir com um caminhão de carga, enquanto o Ben discordava dessa decisão porque levaria centenas de pessoas inocentes à morte, dando esse contraste entre os dois. Próximo aqui, galera, eu confesso que é o meu vilão favorito de Ben 10, que é o Scare fantasmático, né? Foi
algo bem ousado, né? Simplesmente um alien Dominatrix que tem vida e ainda é assustador. O fato de ser construído desde a primeira temporada do episódio Caçado, em que o Ben fala que ele se sentiu estranho ao ver o fantasmático, né? E tudo isso torna interessante, né? O episódio Ataque do Fantasmático cria um suspense digno de um filme de terror, né? Com cenas assustadoras que jamais estariam em um desenho hoje em dia, né? Mas naquele tempo passava. E a ligação que os Skett têm com o Ben e a necessidade dele de se fundir com ele para se tornar completo dá um ar de muita tensão. Os Skett servem como um vilão de terror e isso funciona bem demais. O próximo aqui é o Driscoll, né? O conceito dele é bom, né? Só que a execução infelizmente foi ruim. Já começa porque ele só colocou o vilão paia lá no order negativo, né? Aí já começa daí, né? Mas não dá pra dizer que ele não é um vilão imponente, né? Apesar de tudo, né? Foi legal, né? Os episódios que ele apareceu lá do arco dele, só não é tão bom como os outros que eu falei anteriormente. Agora os vilões secundários muitas vezes só servem para serem semanais, né? Mas boa parte tem bastante impacto. Mesmo só uma vez, né? Zomboso, né? O Bozo só apareceu em um episódio, mas foi marcante, todo mundo lembra dele. Também tem outros, tipo os Limax, a Encantriz, né? Tipo, não é à toa que boa parte deles voltou nas outras séries, né? Claro que nem todos são bons, né? Como aqueles caminhoneiros do episódio Ben 10 contra os Estradeiros, né? Que é só vilão aleatório, né? Assim, só para aparecer no episódio e pronto. Mas, em um saldo geral, o clássico fez muito bem os seus vilões. Bem, falando como sempre primeiramente dos personagens, o clássico possui como seu principal trio de protagonistas o Ben, a Gwen e o Max. E eu tenho que dizer, por mais que a Malefaction tenha feito sim algumas cagadas em adaptações como Ultimate Homem-Aranha, Sonic Prime, embora eu goste dos dois, mas concordo que são péssimas adaptações pro Sonic e pro Homem-Aranha, eu ainda amo pra caramba o trabalho que eles fazem com protagonistas. Ok que nem sempre dá certo, mas no caso aqui do clássico deu muito certo, porque o personagem do Ben é praticamente um personagem bem desenvolvido, porque o clássico num todo é um arco do Ben para basicamente se tornar um herói de verdade, porque nós estamos falando de um moleque de 10 anos que simplesmente de uma hora para outra recebeu o aparelho mais poderoso do universo. Então, tipo, imagina você de 10 anos recebendo isso. Obviamente que você vai querer instantaneamente se tornar um herói, que foi o caso do Ben. Ele queria usar os poderes para ser um herói e tal. Por mais que ele tinha assim algumas intenções boas, porque ele mesmo fala no primeiro episódio que ele queria usar o Omnitrix para ajudar as pessoas, nisso não significa instantaneamente que ele vai simplesmente ajudar as pessoas sempre e que ele só vai fazer coisas por bondade. Não, o Ben ele ainda é uma criança de 10 anos, ele ainda não sabe como é ser muito responsável na vida de um herói. E é aí que entra a magia do clássico, porque todo o arco do Ben na primeira, na segunda, na terceira e na quarta temporada serve para desenvolver essa questão das responsabilidades que os poderes dão a uma pessoa, Homem-Aranha Reforms, onde basicamente a primeira temporada serve para o Ben aprender que ser herói não é sobre basicamente ser famoso, receber presentes e agradecimento pelos seus atos heróicos. Não, ser herói é sobre você fazer o certo independente da situação. A gente já viu em momentos futuros, como em Omniverse, como em 23, que se o Ben não tivesse orientações do Vomax, essas coisas, ele teria se tornado um herói mesquinho que só pensa na fome e na riqueza. O clássico já mostrava isso de uma forma muito boa. O Ben no episódio Washington BC, depois que ele salva todo mundo, ele queria receber recompensa em troca, né? Porque os caras da loja estavam tentando recompensar o Ben. Aí o Ben pensou, pô, vou pedir aquele card de sumo que eu quero. Mas o Vomax recruta ele e fala que não é pra ele fazer isso. E o Ben fica todo revoltado, pensando que, pô, eu salvei todo mundo, eu tenho que receber recompensa. Mas o Vomax logo fala um discurso mega importante pro Ben, e que ser herói não é sobre fama e reconhecimento, mas sim sobre fazer o certo. E isso volta mais uma vez no episódio Kevin 11. Naquele episódio, o Ben, ele fica de novo com esse negócio de que ele deve usar os poderes pra coisa própria, quando ele usou o Fantasmático pra entrar escondido numa parte VIP do hotel, que resultou nos 3 sendo expulsos, e o Ben até levou uma bronca do Vomax sobre isso. Mas depois que ele foge, porque estava brigado com o Vomax, se encontrou com o Kevin, ele acabou fechando parceria com um garoto porque ele pensava que ele era um cara legal, que usava os poderes para coisa própria e tal. Mas o Kevin era praticamente um psicopata, porque ele queria literalmente fazer um um trem de passageiros colidir com um trem de carga de dinheiro, só para pegar todo o dinheiro. E o que o Ben praticamente retruca, ele acaba falando que isso era errado, porque aquilo passou dos limites. O Ben
naquele momento entendeu o que o Von Max estava querendo dizer. Não é ser herói, é sobre usar os poderes pro certo e não pro egoísmo. E as temporadas seguintes vão desenvolvendo ainda mais o personagem do Ben. A segunda serve sobre ele aprender como usar os seus poderes. Ele ganhou 2 aliens novos, o Cipó Selvagem e o Bala de Canhão, e ele não sabia como usá-los. E ele ainda perdeu o Fantasmático. Mas acontece que foi ele aprendendo a como usar os alienígenas e até as fraquezas do Fantasmático que fez ele levar a melhor, né? O Bala de Canhão no começo ele achava que era super inútil, mas aí ele foi aprendendo que o alienígena tinha seus pontos fortes, que fez com que ele fizesse um feito que a própria espécie do Bala de Canhão não conseguiu fazer, que foi o que? Matar o grande carrapato. E o Cipó Selvagem também demonstrou seus feitos, que o Ben no começo não sabia muito como usar, mas ele logo aprendeu. E também o Fantasmático tem a questão dele ter ficado fraco à luz do sol, que o Ben abusou disso para matar o vilão. Dá pra ver que o Ben no clássico era bem poucas ideias. Enfim, o ponto aqui é sobre experiência. O Ben tinha que aprender a como usar os poderes durante esse período. E o próprio vilão principal aqui, que é o Kevin, é um reflexo disso. Kevin virou uma mutação dos 10 alienígenas do Ben. E ele tinha aprendido com o Ben lá no episódio Luta de Revanche alguns truques dos seus alienígenas. Mas o Ben usou o Bala de Canhão para derrotar o Kevin. E isso até é muito legal porque traz aquela cena icônica do Kevin falando que sabe tudo sobre os poderes do Ben. Aí o Ben surpreende ele falando que ele não conhece todos com o Bala de Canhão, que na época era o raio de canhão. Não perde seu tempo tentando virar outro alien. Eu conheço todos os seus poderes por dentro e por fora. Ah, é? Acho que você não foi apresentado ao raio de canhão. Também o episódio final, né, o De Volta com a Vingança, com o Vilgax mostrando ter uma baita experiência dentro do Nullificador e o Ben desbloqueando o controle mestre, aprendendo a não usar os poderes em excesso. Muito bom. A terceira temporada serviu para o Ben aprender sobre trabalho em equipe, em que o vilão principal, que é os Scare, simplesmente tinha o seu próprio grupo de vilões, todos trabalhando em equipe para ressuscitação mestre e conseguir dominar o mundo. E nesse período o Ben estava todo egocêntrico, pensando que ele é o herói fodão próprio, que consegue lidar com as coisas sozinho, que ele não precisa da ajuda do Ben e da Gwen. Mas teve vários episódios, tanto dessa temporada quanto das anteriores, que mostra claramente que o Ben precisa sim de ajuda. Seus aliados não o tornam menos importante, mas sim melhor. E foi justamente o trabalho em equipe que fez com que o Ben conseguisse derrotar os Scare aqui. E o próprio último episódio, que tecnicamente não é o último, porque em ordem de produção ele foi feito antes do confronto final contra os Scare, que é o episódio Visita, o Ben acabou tendo que trabalhar em equipe com a Chilene para derrotar aquele Mega Droid do Vilgax que tinha pegado o Von Max. E por mais que o Ben não gostasse da Chilene no começo, ele teve que fazer isso para salvar o seu avô. E por fim, a quarta temporada, que é a do Rei Eterno, ela não elaborou nada demais no meu ver, mas o filme Segredo do Omnitrix, que tecnicamente ocorre nessa temporada, trabalhou bastante, porque trouxe à tona o lado mais egoísta do Ben. Porque o Ben, como eu disse, ele ainda é um garoto de 10 anos. Por mais que ele use sim o Omnitrix para fazer o certo, ele ainda tem aquele lado egocêntrico por dentro, que faz ele pensar que ele tem que receber recompensa de troca e reconhecimento pelos seus atos heróicos. E o filme acaba mostrando isso e trazendo até dilemas pro Ben. O Ben aqui, ele fica com esse negócio de talvez ele não use o Omnitrix só pelo certo, mas sim para receber o gostinho de ser um herói. O Tetrax fala isso na cara do Ben. E esse até foi o motivo do Tetrax ter mentido pro Ben, dizendo que o Omnitrix não iria destruir todo o universo, porque ele achava que se o Ben soubesse que o universo inteiro seria destruído, ele não iria querer ir atrás do Azimuth. As explosões de energia com magia em Carcecon estão ficando maiores e mais intensas, não estão? Estão. Elas indicam que a energia Omni aí dentro está atingindo níveis críticos. Com o tempo... Eu sei. Cara, eu tô frito. Bom, não só você, é claro. Mas que história é essa? Pergunte que ele sabe. Não sabe? Não contou a ele. Se a autodestruição realmente acontecer, a explosão vai causar reverberação energética que acabará com o universo. Não acredito que você sabia disso o tempo todo e não me contou. Desculpe, Ben. Eu pensei que fosse ficar mais preocupado em como isso afeta você mais que aos outros. Qual é? Eu ajudo as pessoas o tempo todo com o Omnitrix. Mas pergunte a si mesmo, você ajuda porque é a ação correta ou pelo simples prazer de ser um herói? E o filme também traz um ótimo paralelo entre
entre o Ben, o Azimuth e o Vilgax. Porque assim, o Azimuth vê o Ben e o Vilgax como sendo da mesma laia. Porque, né, os dois veem o Omnitrix como uma arma e tal. Mas enquanto o Vilgax usa para destruição, o Ben usou o Omnitrix para fazer o certo. Foi ele ver a morte da sua prima e compreender o passado do Tetrax que fez ele entender finalmente que ser herói não é uma brincadeira. É algo sério, que traz responsabilidades e riscos não só para a vida dele, mas também de seus próximos. Que fez ele se tornar tão determinado em chegar até o Azimuth e desligar o modo de autodestruição, que ele não queria fazer que o sacrifício da Gwen seja em vão. E eu até gosto de ver o Ben dando um esporro no Azimuth, em que o Azimuth pergunta: por que você tá se dedicando tanto para lutar contra o Vilgax? Aí o Ben vai lá e fala que é porque o Azimuth só pensa nele mesmo e ele tá fazendo aquilo porque é o certo. Enfim, em resumo, o personagem do Ben do clássico se resume a ser uma criança que ganhou poderes, mas que está aprendendo a usá-los da forma correta, aprendendo o que é realmente ser um herói. E esse arco do Ben é maravilhoso. Sobre o personagem da Gwen, por mais que possa parecer que ela seja uma personagem ruim, porque, né, ela não é igual às suas versões mais velhas e tal, na minha opinião, e inclusive bem polêmica, eu acho que a Gwen no clássico é até melhor do que em Force Supremacy ou Miniverse. Porque, tipo, a Gwen no clássico, diferente de WAF e OV, ela era uma personagem que, mesmo não tendo poderes, ela era determinada em lutar para salvar o seu primo e ajudar ele também. Tipo, na primeira e segunda temporada, a Gwen não tinha poder nenhum. E mesmo assim, ela estava lá lutando ao lado do seu primo contra vilões e ainda ajudando ele a escapar de várias enrascadas que uma pessoa normal definitivamente não conseguiria. Ela também tinha um carisma que, por mais que ela fosse super irritante algumas vezes, porque ficava implicando com o protagonista, ela ainda acabava sendo até mais sábia do que o seu primo e sendo até mesmo bem mais legal do que ele, né? Tinha ocasiões que o Ben era irritante, mas a Gwen acabava sendo mais sábia. Sem contar também que a Gwen sempre tinha um lado mais engraçado, né? Ela era sábia, engraçada e irritante ao mesmo tempo. Todos esses aspectos juntos são feitos de uma forma tão boa que ela acaba se tornando uma personagem mega memorável. E também, é claro, o aspecto da magia, que diferente das séries posteriores que praticamente resumiram a personagem a ser só magia, o clássico usava magia de uma forma mais sábia, porque a Gwen não usava magia em excesso, ela usava magia de uma forma mais necessária. Tipo, ela não usava sempre, ela usava as suas habilidades próprias e a magia ao mesmo tempo. Quer dizer, eu lembro de cor da terceira e quarta temporada, a Gwen aprendendo a usar magia e usando ela para ajudar em situações tensas, mas ainda usando suas próprias habilidades, como sua inteligência, suas habilidades de corpo a corpo, o que torna a personagem bem mais maleável. E o próprio negócio da magia no clássico era realmente magia, não era poderzinho rosa de fazer escudo. Então a personagem da Gwen no clássico acaba sendo uma baita personagem muito boa e que funciona pra caramba pro tema da série, de ser infantil, mas ao mesmo tempo trazer coisas mais pesadas e inteligentes. O próprio fato da Gwen ter se sacrificado para salvar o Ben do segredo do Omnitrix é algo bem pesado para a personagem. E é claro que eu também não posso esquecer de falar do nosso velho Papa Alien de todos, o Max. Eu sei que muita gente gosta do Max pelo aspecto, né, dele ser o cara Papa Alien, mas o Max é muito mais do que isso e eu adoro a construção que ele recebeu no clássico. O clássico foi praticamente a série que deu mais importância pro Vomax. Não que as séries seguintes joguem ele no lixo, não, o Vomax ainda é importante nas séries posteriores, com exceção do reboot. Mas ele aqui no clássico acontece que tem um negócio a mais. O motivo disso é óbvio, nós estamos falando de um velho tentando orientar um garoto de 10 anos, diferente das séries posteriores que o Ben já tá mais velho e ele tem que lidar com as coisas sozinho. Então por isso que o Vomax pra mim no clássico acaba sendo um ótimo personagem, porque ele orienta o Ben a seguir o caminho certo. O clássico deixa mais do que claro que o motivo do Ben ter aprendido o que é ser um herói de verdade foi a sua família. A Gwen e principalmente o Vomax foram essenciais para o personagem do Ben mudar, e os conselhos que o Vomax deu ao longo da série sobre o que é ser um herói de verdade, como usar os seus poderes e que ele deve aprender a usar os seus alienígenas da forma correta para se sair melhor contra os seus adversários, tudo isso torna o Vomax um personagem muito bom. E o clássico também traz algumas situações bem delicadas sobre sua vida de encanador. É claro que eu acho que as séries posteriores fizeram isso de uma forma melhor, mas o clássico ainda faz isso de uma forma bem legal, tipo o episódio O Poder Supremo, em que naquele episódio o Vomax fica todo obcecado em ir atrás de uma espada com muito poder, porque ela era perigosa e tal, e isso deixava ele muito focado, a ponto dele deixar seus primos de lado e não se importar com eles. Primos, a ponto dele deixar seus netos de lado e não se importar com eles. Foi por pouco. Quase perdi a máscara.
Isso acabou sendo algo tão pesado que o próprio Ben e a Gwen começaram a ficar preocupados. Mas é claro, no fim do episódio o Von Max acaba percebendo o que ele estava fazendo e ele muda de atitude. E também tem outros episódios que exploram isso, como o episódio da Chilene, que o Von Max fica tentado de sair do planeta com ela, ou o episódio do Phil, né, Verdades, que o Phil voltou e ainda traz toda à tona o caso de corrupção dos encanadores. Então esse negócio todo do Von Max é muito bacana. O Von Max no clássico é um ótimo personagem, não é à toa que ele é praticamente um dos símbolos da franquia e uma das partes essenciais pro personagem do Ben. Em outras palavras, aprenda, Reboot, a como fazer um velho que é importante. A respeito dos personagens secundários, eu tenho que dizer que o clássico ele é muito 880. Ou ele faz personagens memoráveis e bons, que eles até chegam a voltar nas séries posteriores, ou eles fazem personagens que caem no esquecimento, muitas vezes porque eles não são tão bons. Tipo, de personagens memoráveis, a gente tem bastantes exemplos. Temos o Azimuth, que ele foi tão bem construído no Segredo do Omnitrix, sobre ele ser um galvaniano que criou o Omnitrix para paz, mas ele acabou ficando decepcionado que o universo viu o relógio como um aparelho e queria usar para motivos egoístas, então ele decidiu se isolar de todos e até perdeu a esperança no universo. Ou o Tetrax, que tem todo o backstory dele ser um caçador de recompensa egoísta, que foi o seu egoísmo que levou seu planeta a ser destruído e no processo sua espécie sendo extinta, com ele sendo o último Petrosapien vivo, e isso fez com que ele jurasse que ele nunca mais deixasse alguma arma poderosa como o Omnitrix ou o cristal de backup de Petrópia cair nas mãos do Vilgax de novo, a Miax, que é a Miax, ou até mesmo a Chilene, que por mais que ela não volte nas séries posteriores, ela é uma personagem bastante interessante pelo conceito dela ser a ex do Von Max, dela ser encarregada de levar o Omnitrix pra Terra pro Von Max, o pessoal da Patrulha Galáctica, que mesmo eles também não voltando nas séries posteriores, na verdade eles voltaram em força, mas foi uma participação rápida, mas de qualquer jeito eles ainda são personagens bem interessantes aqui, e é bem legal saber que existe um tipo de Liga da Justiça no universo Ben 10, e até mesmo um Superman do universo Ben 10, que é tão fraco que mesmo com o Vilgax pegando os poderes dele, ele perde pro Diamante. Ok, deixa pra lá. E é claro, não posso me esquecer da galera do Ben 10.000. O Ben 10.000 é um conceito tão bom, tão interessante, que a produção fez questão de trazer ele de volta em Supremacia Omniverse e no reboot, porque o Ben 10.000 é feito de uma forma muito boa no clássico. Eu amo o Ben 10.000 do clássico. O conceito dele ser o Ben que perdeu toda a felicidade e arrogância infantil no processo, virando esse herói sério, cínico, afastado da família, obcecado em proteger o planeta e agressivo em seus inimigos, torna ele um Ben 10.000 muito bom. Os designs dos aliens dele são maravilhosos, o design dele é maravilhoso e todo o paralelo da ele usar roupas contrárias do Senhor de 10 anos para simular essa personalidade perdida. No episódio Ken 10 que ele já volta a ser arrogante, ele volta a usar as mesmas roupas do Senhor de 10 anos, mostrando que ele realmente aprendeu. Foi muito legal. Esse Ben 10.000 para mim é o melhor da franquia. Ele é o mais bem escrito e desenvolvido e disparado o mais interessante. E não, também não é só isso, os cenários do futuro dele são muito bons e passam uma vibe retrofuturista. Os vilões dele têm um design legal e conceitos muito bons. Eu inclusive adoro o Kevin do futuro desse clássico. E é claro, não posso me esquecer da mais importante de todos, a minha primeira crush de infância, a Gwen do futuro. Na moral, é sério, quem não teve crush nessa Gwen? Enfim, não todos os personagens secundários eles têm esse lado mais marcante, mas eles também têm os lados esquecidos. Tipo, alguém se lembra aqui do Ed, aquele personagem do episódio das Águas Vivas Alienígenas? Ou a Vera, que, né, ela só é lembrada porque tá no episódio dos Limax? Ou toda aquela família secundária dos Cães de Lama? Que sério, é tipo, esses personagens muitas das vezes só voltam depois pra serem melhorados. Tipo a Lucy, no clássico ela só era uma figurante qualquer, aí ela voltou ao Omniverse e virou uma das maiores waifus da franquia. Então ver assim esses personagens acaba sendo meio broxante, porque eles são personagens qualquer coisa. Tem muitos disso no clássico. Claro que nem todos são ruins, alguns personagens que caíram no esquecimento são muito bons, tipo o Technogorg. Acho que ele deveria ter voltado mais pra frente, ainda mais que o Vulcanus virou um vilão recorrente em Força Supremacia, então ele merecia assim ter voltado pra mostrar o que aconteceu com ele. Mas infelizmente o clássico acaba pecando um pouco nesse aspecto secundários, mas obviamente isso não é um aspecto ruim, porque o clássico ainda tem personagens secundários que são extremamente marcantes.
E é claro, também tem a parte dos alienígenas, que cara, o clássico conseguiu criar alienígenas super criativos. Pra mim a série que melhor fez os alienígenas é o próprio clássico, porque aqui nós temos alienígenas que por mais que boa parte deles trabalhe com clichê super-herói, tipo, o que voa, o que corre, eles conseguem fazer isso de uma forma tão boa que acaba sendo algo memorável e amável entre os fãs. Tipo o XR8, ele é só, o alien veloz, mas a maneira como eles fazem o XR8 é muito legal. O quatro braços, é o alien forte, mas a maneira como eles fazem torna ele muito legal. O Chama, que é o meu alien favorito do clássico, ele tem um design muito legal, por mais que ele seja rochas vermelhas, ao invés daquelas rochas pretas com iluminação, como acontece em WAF ou Miniverse, mas eu ainda gosto pra caramba do Chama do clássico. E é claro também os aliens adicionais, que por mais que eles não tenham recebido tanta atenção quanto os aliens originais, eles ainda são bem legais e interessantes. Pô, o Glutão no clássico, ele comia qualquer coisa, menos comida, o que é uma fraqueza muito interessante. Enquanto as séries posteriores fizeram retcon e jogaram essa fraqueza no lixo, o que eu acho bem paia. E também a questão do Eren, que ele se multiplica, mas todos os clones sentem dores, mas aí isso foi jogado fora em Omniverse. Que inclusive mostra que o clássico era muito criativo, mas, pro bem do roteiro das séries seguintes, precisaram nerfar os alienígenas. Mas é claro, nem tudo acaba sendo flores. Nós temos sim alguns problemas envolvendo os alienígenas. Tipo, dá pra ver que no próprio clássico havia algumas nerfagens. Tipo, o quatro braços na sua primeira aparição era gigante, enquanto que nas seguintes ele quase era do mesmo tamanho do Vomax. Quer dizer, ele era um pouquinho maior, mas ele não era gigante que na primeira aparição. Ou o XR8, que no clássico literalmente conseguiu parar o tempo, mas na própria série o XR8 é pego de surpresa diversas vezes. Ou seja, é um negócio meio esquisito, mas não todos os alienígenas são maravilhosos e praticamente os melhores, porque como eu disse, eles trabalham o clichê de super-herói, do alien veloz, o alien cachorro, essas coisas de uma forma extremamente criativa, tornando esses alienígenas tão memoráveis e amados que praticamente todo mundo conhece eles. E também a maneira que eles usam eles é bem legal. Claro que o quatro braços acaba roubando muito tempo de tela, porque ele é o mais usado, mas de qualquer jeito esses aliens são super memoráveis. Só acho paia que os aliens adicionais tenham aparecido tão pouco, tanto que eles nem sequer têm sequência de transformação, mas pelo menos esse Omniverse veio e salvou isso. E agora sobre os episódios assim do clássico, o clássico tem uma temática muito boa, que eu gosto, que parece que funcionou muito mais aqui do que nas outras séries, sobre os episódios serem semanais, mas ao mesmo tempo contarem uma história, porque assim, você assiste o clássico e dá pra perceber de cara que os episódios em sua maioria são muito mais aqueles episódios semanais, que você só assiste pra se divertir, do que realmente episódios importantes pra narrativa. É claro que tem episódios importantes pra narrativa, né? A primeira temporada tem vários episódios do Vilgax, a segunda tem os episódios do Kevin, a terceira tem os episódios envolvendo os monstros de olhos roxos, e a quarta tem, o episódio Dia Perfeito. Mas a maioria dos episódios tendem a ser semanais, só que ao invés de ser uma porcaria completa que dá vontade de sair e assistir alguma coisa melhor, como acontece, sei lá, no reboot, que no clássico é muito boa, porque a gente assiste os episódios semanais e por mais que tenha algumas porcarias no meio, a maioria acaba sendo episódios divertidos e memoráveis, mesmo sendo semanais. Vai me dizer que você não se lembra do episódio do Zomboso, ou até mesmo do episódio Fim de Jogo, que o Ben e a Gwen ficam presos dentro de um videogame, ou o episódio da Sortuda, ou os episódios da Encantriz. Então, esses episódios, por mais que eles sejam semanais, eles são muito marcantes e memoráveis, porque a Main Faction fez um trabalho muito bom neles, tornando eles episódios fillers, mas ao mesmo tempo marcantes. Isso torna tudo muito bom aqui no clássico. E inclusive eu adoro também um aspecto que o clássico fazia, que era de fazer cada episódio ter uma temática diferente. Porque assim, ok que a maioria era herói, né? Era literalmente desenho sobre super-heróis. Se não tivesse ação e luta, não seria bem 10. Mas isso não significa que todos os episódios instantaneamente são aqueles episódios genéricos de herói. Não, a gente tem episódios que basicamente entram em assuntos bem mais delicados, como o episódio A Última Aliança, que literalmente lida com questões de culpa. O Ben se sente culpado por deixar o Vomax em coma em uma luta contra a Rojo. Todo episódio elabora essa culpa do Ben por deixar o seu avô internado, e o fato dele não querer manter a Gwen e o Vomax nessa situação de risco da luta deles contra os seus vilões. Também tem os episódios que são praticamente tema de terror, que dão mais medo que muito filme de terror por aí, como o episódio do Zomboso, o episódio dos Limax. Na moral, o fato de existir um desenho infantil que coloca lá aí que tem tripa exposta, já deixa o clássico melhor do que muito desenho
desenho hoje em dia. Ou o episódio Ataque do Fantasmático, que tem cenas tão assustadoras. Na moral, eu até hoje me arrepio com aquela cena do Ben passando e do nada a sombra dele virando fantasmático. E também aquela cena do garotinho na árvore. Meu Deus, trauma de infância. Então o clássico acaba que é algo muito variado e de uma forma extremamente positiva. E eu gosto também que o clássico nesses episódios ele tem muito mais coragem que muitos episódios das séries posteriores. Eu não tô dizendo que o Força, Supremacia ou Omniverse são ruins. Não, eles são séries ótimas, tão boas quanto o clássico. Mas eu vejo que de todas as séries da franquia, o clássico é praticamente a série mais ousada. O que chega a ser uma ironia, porque mostra que a Cartoon nos anos 2000 era bem mais livre do que hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia entre aspas, né? Porque a Cartoon tá quase morrendo hoje em dia. Mas o ponto aqui é que nessa época, o Ben 10 era muito ousado. Sério, tinha episódio... Sério, eu falei até agora que tinha episódio de assuntos delicados e de terror. Que desenho de hoje em dia lidaria com coisas como essa? Então, por isso, pra mim, nesses episódios, tanto semanais quanto os de história, o clássico acerta bastante. Ainda mais que a história, com exceção da quarta temporada, é muito bem construída. Falando agora das sequências de transformação do clássico, são disparadas as melhores da franquia. Elas têm não só uma ótima e nostálgica trilha sonora, como também tem uma animação linda e um jeito muito interessante. Toda a sequência das transformações veio do Ben aumentando os ângulos dos braços até o olho. Todo um esquema até o Ben virar um alien funciona bem demais, né? Só é uma pena que depois do Cipó Selvagem, os outros aliens começaram a não ter as próprias sequências de transformação. Tipo, ele só batia no relógio, lá ficava verde e pronto. Aí já se transformava sem ter a sequência de transformação. E para finalizar a análise, a questão da animação e o traço. Que olha, eu devo dizer que o clássico, no quesito traço, eu gosto pra caramba. Pra mim, o melhor traço da franquia é o clássico, porque a gente tem pedradas feitas pelo Thomas Perkins e o David Johnson nessa série. E isso resulta em maravilhas como, sei lá, o Besta, o Vilgax, os Scare. O clássico no quesito design praticamente dá aula. Sério, os designs do clássico são tão bons que os concept arts do Thomas Perkins, que deveriam ser só pro glutão, acabaram sendo reutilizados em outros personagens, tipo o Iguana Ártica, o Cuspidor, aqueles criminosos do futuro do Ben 10.000, o que mostra que esse traço é muito bacana, ainda mais que alguns designs do Thomas Perkins foram reutilizados em Omniverse. O próprio Thomas foi chamado aí para fazer parte da equipe de Omniverse a partir de certo ponto, onde ele fez as fusões do Ben 10.000. Então sim, eu acho que a questão do traço é muito legal, funciona pra caramba, e o clássico pra mim é a série com o melhor traço da franquia, porque comparado a um traço quase morto de WAF, o traço meio esquisito de Omniverse e o traço do reboot, com certeza o do clássico ganha disparado. Mas agora sobre a animação já não dá pra falar o mesmo, porque assim, enquanto a animação de Supremacia é travada, o de Omniverse é algo fluido, do reboot é a do reboot, o clássico é um negócio bem estranho, sabe? Uns momentos é até que bem bonito, outros parece que tem um desenho mal feito, e em outros eles metem um PNG. Não que isso torne a experiência ruim, mas é incomodante. Tipo, a série mesmo tem vários erros de animação que dá pra ver de cara. Enquanto nas outras tem uns errozinhos aqui e ali que dá pra ver de cara, mas a maioria até passa batido. Aqui no clássico tem uns momentos muito esquisitos. Então isso acaba incomodando um pouco. Claro que não é nada que faça você arrancar os olhos, que nem, sei lá, a terceira temporada de One Punch Man, mas ainda é algo meio esquisito. Claro que isso nem de longe torna tudo ruim, porque ainda temos animações maravilhosas e muito boas. Então, no todo, no quesito traço, o clássico pra mim é o melhor em todos esses aspectos. No quesito animação, já peca um pouco. Recepção do público e opinião final. Bom, obviamente o clássico foi um sucesso imenso, né? Afinal, se não tivesse feito sucesso, nós nem estaríamos aqui. O sucesso imenso que o clássico fez na época foi algo impressionante para os padrões da Cartoon, porque Ben 10 virou uma febre completa. Todo mundo de 2005 a 2008 sabia o que era Ben 10, porque todo mundo assistiu. E óbvio, né? É um desenho muito bom. Todo mundo também adorou. O clássico é muito bem elogiado até hoje, só não é mais, é claro, do que Força. Força acaba sendo a série que o pessoal mais elogia, mas o clássico não fica nem um pouco para trás. A série é muito legal, até hoje tem fãs e tem muita gente também que considera o clássico a melhor série da franquia. Por fim aqui, galera, para terminar minha parte aqui nesse vídeo da análise do NES clássico, o DP pediu pra eu falar a minha opinião, né? Tipo assim, o que é que eu acho da série, dessa primeira série do Ben 10, né? Do clássico. Na minha opinião, eu acho que é muito boa, né? É o primeiro Ben 10, né? E eles mandaram muito bem. Eu acho que assim, tudo se iniciou daí, os conceitos, assim, a questão assim, da gente conhecer os personagens principais, a gente conhece daí. É tudo novo, né? É uma coisa
tudo se iniciou do clássico, né? E eu acho que essa aqui foi uma série bem marcante, né? Se você for perguntasse pra mim, Daniel, qual é o seu B10 favorito? Eu não vou saber dizer, né? Porque eu gosto de todos, né? A continuidade original, ou seja, o clássico, Força Alienígena, Supremacia Alienígena, Omniverse, eu gosto de todos iguais, né? O reboot eu não gosto muito não, né? Já é um desenho assim que já não é pra mim, né? Mais coisa da nova geração, né? Tem uns conceitos interessantes, mas não é tão legal quanto os antigos, né? Quanto o da continuidade original. Mas o clássico tem sim, assim, o seu diferencial, né? Tanto em relação ao estilo de arte, né? Que é um estilo único que nenhuma das outras séries tem, né? Que pra mim é o melhor pra mim, né? É aquele traço assim mais surrealista, né? Eu gosto muito. Eu falei antes, né? A sequência de transformação deles são as melhores, né? As trilhas sonoras muito boas, os episódios, né? Tipo assim, a única coisa que eu acho que deveria ter no clássico e não tem, que é o que poderia até melhorar ele, é porque simplesmente ele acabou ali, teve as 4 temporadas, mas acho que deveria ter mais, né? Eu acho que eles poderiam fazer um episódio focando assim no Ben, sem ser nas férias de verão, né? Sendo na escola, né? Que nem aconteceu nos filmes, né? E no episódio da Deus Já Vai Tarde mostra aquela vida dupla, né? Do Ben, ele tendo que ser herói, aí só que tendo que ir pra escola, né? Tendo que guardar segredo, né? Identidade secreta. Eu acho que se eles fizessem uma temporada só daquilo ali ia ser legal, né? Eu também gosto muito dos episódios do Ben 10.000, né? Mostrando ali o futuro, né? É muito bom no clássico, né? Ter episódio só focado nisso, né? Como o episódio Ken 10, eu acho muito bom. Eles deviam ter feito mais episódio nessa pegada de What If, né? Assim, aquela questão, né? E se isso fosse diferente, né? Que nem eles fizeram, né? E se a Gwen encontrasse o Omnitrix no lugar do Ben? Ou e se as férias do verão acabassem, né? Eu acho que eles deveriam ter feito mais disso, né? E é uma coisa que eu gosto muito no clássico, né? Eles justamente trazem uns episódios assim mais diferenciados, né? Coisa que mais pra frente não fazem, né? No Força Alienígena, no Universo não fazem, entendeu? Mas de toda forma, é isso. A única coisa que eu teria reclamado do clássico é simplesmente porque tem algumas coisas que eles não fizeram, né? Tipo, não deram tanto destaque para os aliens adicionais, foi mais para os aliens antigos, os 10 originais, né? E as outras coisas que eu falei. Mas tirando isso, muito bom, né? A abertura também, né? É praticamente a melhor abertura de, não só considerando a série de Ben 10, mas todos os desenhos mesmo, todos os desenhos da nossa época, né? Dos anos 2000. E é essa a minha opinião sobre o clássico. Valeu aí, Daniel. Concordo pra caramba com a sua opinião. E o meu pensamento, falando aqui a minha opinião sobre o clássico, é quase a mesma coisa do Daniel. Gosto pra caramba de como o clássico faz as coisas, e é por isso que pra mim, por mais que Omniverse seja a minha série favorita, e eu acho que Força Alienígena seja a série que mais trabalha de uma forma melhor os personagens e até um pouco do mundo, o clássico acaba sendo a melhor série da franquia. Porque eu vejo que quando o clássico vai fazer alguma coisa, eles fazem de uma forma livre e limpa. Claro que tem aquelas limitações de ser um desenho infantil, então eles não podem, sei lá, botar o cara pra arrancar uma tripa. Tô brincando, obviamente. Mas eles ainda fazem algo decente e puro, enquanto eles tentam com um negócio infantil. Eu não tô dizendo que as séries posteriores não fazem isso. Óbvio que elas fazem. Só que eu sinto que lá tem mais pressão, porque, né, a Cartoon sempre falando, faz isso pra vender brinquedo, faz isso pra ser puxado ao clássico, faz isso pra ser mais infantil e blá blá blá. O que acaba estragando um pouco a experiência das outras séries. Óbvio, elas não são ruins, elas são ótimas, mas eu vejo que o clássico é bem mais livre nesse quesito e torna a experiência até que mais pura. Claro que o clássico não é perfeito, ele tem seus problemas, como os fillers ali meio irritantes, a falta de uso dos aliens adicionais, como o Daniel mencionou. Então, no todo, o clássico pra mim é uma ótima série e a melhor série da franquia, sem dúvidas. Por isso que pra mim ele tem um merecidíssimo 10. E eu também vou aproveitar um momento, porque, né, estamos falando dos 20 anos de Ben 10, para falar sobre a minha opinião da franquia num todo. Ben 10 tem seus altos e baixos, tem algumas coisas na franquia que me incomodam, seja retcon, decisão da produção, interferência da Cartoon, algumas coisas vindas de reboot, né? Mas num todo eu adoro Ben 10. É uma das poucas franquias que eu guardo no coração de verdade. Eu sou fã de Ben 10 desde que eu me conheço como pessoa. Ben 10 fez parte da minha vida. Eu acompanhei cada série quando criança, quando adolescente. E agora que eu já tenho 18 anos, que eu completei esse ano, né? É irônico até isso. E
Cada uma dessas séries foi importante pra mim. Seja o clássico por ser a introdução, Força Alienígena por ser a meio mais sombrio, que me afastou um pouco da franquia porque na época eu era criança, mas ainda foi um pouco impactante pra mim, principalmente no crossover do Mutante Rex, e também ao Omniverse por ter me trago de volta, por ser agora uma temática mais infantil. O Reboot porque foi a série que eu mais tive contato online, porque no Reboot eu já tava na internet. Sim, eu estava lá quando foi dado as notícias todas sobre o Reboot, como a introdução do Kevin. Então cada série acaba tendo um apego comigo. Até os filmes, que eu vi todos na TV, na estreia, principalmente o Contra o Universo. Então cada uma dessas coisas de Ben 10 tem uma ligação forte comigo. Essa franquia é uma franquia que eu admiro bastante. É a minha franquia favorita de todas. Não faria nem sentido eu ter um canal no YouTube de uma franquia que eu nem gosto, né? Ben 10 é uma franquia que eu admiro bastante e que eu guardo um carinho gigante. É a minha favorita de todas e pra mim a melhor de todas. Tá bom, talvez eu esteja extrapolando um pouco falando isso, mas ainda assim, Ben 10 é muito bom. É uma série que eu guardo no coração e por isso eu agradeço por essa série existir em todos esses 20 anos. Mas então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que o Bude Pedro vai estar deixando o link do meu canal na descrição para vocês ajudarem a bater a meta de 300 mil inscritos, né? E se Deus quiser, daqui para o ano que vem vai sair muito mais conteúdo, né, no meu canal sobre Ben 10, né? Vai ter a nova HQ que vai lançar, a gente vai postar vídeos sobre, além de outras novidades também que estão chegando aí no canal. Mas é isso, esse foi o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Bom, esse foi o vídeo, o Daniel já fez aquela finalização, então a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer aos membros do canal por apoiarem aqui, como o Fogo Fato Supremo, o Carlos Bizog Ninin Pérez e o mais novo membro, o Vinícius Nascimento 1787. Seja bem-vindo ou seja membro você também, se você conseguir, obviamente, e então se inscreva no canal, valeu e fui.